Acho que foi, né? Pronto, Paulinho, já está gravando. Beleza. Então, boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos à quinta semana acadêmica do IFRJ Campus Resende. Meu nome é Paula, sou professora do campus. Antes de iniciarmos, vou reforçar alguns avisos. Por favor, mantenham suas câmeras fechadas durante a apresentação da convidada. Ao final, quando abrirmos para as perguntas, aí vocês podem, se quiserem, né, abrir a câmera, abrir o microfone para fazer a pergunta para a convidada. Ou, se preferirem, também podem escrever no chat que eu leio para ela. As apresentações estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas no canal do YouTube do Campus Resende. O certificado, ele vai ficar pronto, né? Os certificados serão enviados até 60 dias após o término do evento. E tem um aviso aí que eu sempre pulo, porque diz que o chat só pode ser usado, não sei o quê, e limita a nossa liberdade. Então, não vou nem ler, porque vocês podem usar para elogiar a Rosana. Isso aí, gente, bastante elogio. Coisinhas a mais. Bom, a palestra tem como título Como a telenovela impacta a nossa percepção sobre lugares e pessoas. E será oferecida pela Rosana Gabriela Pereira Alves, que é bacharel em turismo pelo Cefet RJ, Campus Petrópolis. A Rosana se formou no ano de 2020, está fresquinha. Desde já, agradecemos a presença de todos vocês que se inscreveram. A semana acadêmica é preparada com muito carinho pela equipe envolvida e também é abraçada com muito comprometimento pelos palestrantes convidados. Então, quero agradecer especialmente a Rosana por ter dedicado parte do seu tempo na preparação dessa apresentação que nós vamos assistir, né? E por ter se disponibilizado a estar conosco neste momento, compartilhando seus conhecimentos sobre esse tema que a gente tanto gosta, né? Telenovela, enfim. Muito bem, Rosana, a palavra é sua, sim? Pode Sim, começar. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos que estão participando, né, dessa palestra. É um momento único para mim, minha primeira palestra depois de formada. Estou muito feliz com o convite, muito animada, e gostaria muito que vocês participassem comigo dessa palestra, que é um tema tão relevante para mim e tão pessoal, né? Agradeço a instituição também, a Paula, que sempre me deu um apoio, me deu um suporte, muito obrigada. Como a Paula falou, eu me chamo Rosana Gabriela, sou bacharel em turismo pelo Cefet RJ. Pode passar o slide para mim, por favor. Bom, como a telenovela impacta a nossa percepção sobre lugares e pessoas. Falar sobre telenovela, para mim, é uma coisa que me instiga e que eu gosto muito, principalmente a telenovela mexicana. O tema do meu TCC foi Telenovela Mexicana e Hegemonia Ocidental, uma análise sobre a construção de estereótipos e implicações éticas. E por que falar sobre isso? Bom, primeiro porque desde os meus 13 anos, o meu programa predileto era chegar em casa e assistir as novelas do SBT, todas. Era de 3 horas da tarde até a última novela, até 8, 9 horas da noite, né? Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo algumas coisas que a novela, que era repetido nas novelas, né? Que eu vou abordar isso mais à frente. Porém, essas questões, elas foram ficando mais latentes, assim, na construção do meu TCC. Que aí eu fui pesquisar, eu fui ver, fui conhecer, né, e descobrir algumas coisas que estão relacionadas com a herança colonial que esse país sofreu, assim também como o Brasil, né? E falar sobre telenovela também é importante porque ela está associada na construção da imagem que a gente faz de um país, de um lugar, de uma pessoa, em específico do meu trabalho sobre o México, né? Pode passar para mim, por favor. Volta lá para mim, por favor. Desculpa, volta lá. Como a telenovela impacta a nossa percepção sobre lugares e pessoas?
Aí agora eu vou dar a resposta para vocês. Pode passar para mim, próximo. Ela impacta no nosso olhar e na forma de nós enxergarmos o outro, nas relações de poder e na cultura. Né? É comum a gente fazer uma associação rápida a um país mediante uma imagem que a gente assiste. Por exemplo, Brasil, por exemplo, como o Brasil é conhecido lá fora. Então, isso é o quê? É a imagem que se faz do país, através da cultura, através do que é apresentado para o outro. Né? Como ela impacta nas relações de poder? Se vocês forem analisar as telenovelas, elas sempre vão trazer aquela hierarquia, o patrão, o empregado, e sempre o empregado subalterno, geralmente ele é o negro, geralmente ele é o indígena, como eu vou mostrar para vocês mais para frente nos slides. Então tem sempre essa hierarquização, essa relação de poder nas telenovelas. E isso molda o nosso jeito de olhar para o outro. Por exemplo, é comum a gente falar o Brasil é ruim, o Brasil é horrível, os Estados Unidos que presta, os Estados Unidos é o melhor lugar que se tem para morar. Gente, as coisas não são bem assim. A mídia tende a mostrar aquilo que é relevante, aquilo que chama a atenção das pessoas. Ela não vai mostrar a realidade dali, ela não vai mostrar, ela vai procurar esconder as coisas ruins e só vai apresentar aquilo que é agradável, aquilo que o meu olho gosta de enxergar, aquilo que aguça o meu olhar para conhecer um determinado lugar. Pode passar, por favor. E geralmente essas representações elas se limitam a determinados grupos, raça e classes sociais, tá? E classe social. Bom, e de qual forma ela impacta? Criando e reforçando estereótipos. Pode passar, por favor. Por exemplo, o estereótipo sobre um lugar. O Brasil. O Brasil lá fora é conhecido como o país do carnaval. O Brasil é só o carnaval? Não. O Brasil tem uma diversidade gigantesca, mas quando se fala do Brasil, se lembra do carnaval, se lembra do futebol, se lembra da mulher, da mulata, entende? Então, esses estereótipos que a mídia costuma colocar faz com que as pessoas criem nas suas cabeças a imagem sobre um país. Aí já vem para um determinado país com aquilo na cabeça. Não, o Brasil é isso, não, o Brasil é só isso, o México é só isso. Coloquei aqui para vocês verem a foto dos mariachis, né? Porque quando se fala de México, quase que automaticamente a gente faz a associação entre os mariachis e as novelas mexicanas. É quase que assim, é quase que instantâneo essa associação. E o México é só isso? O México são só os mariachis? Não, existe uma história por trás do México. Assim como existe uma história por trás do Brasil que é apresentado, existe uma história por trás do México que é apresentado. Por exemplo, se vocês, não sei se todos aqui assistem novela mexicana ou se já assistiram, enfim, depois vocês podem colocar nos comentários, tá? Fiquem à vontade. Mas, por exemplo, quando você assiste uma novela mexicana, o que eles mostram? Cancún, mostram as praias, mostram as igrejas, que são maravilhosas, tem uma arquitetura muito bonita, mas não mostra, dentro desse contexto, o indígena que fez parte da construção desse país, o negro que também ajudou na construção desse país. Então, são povos que são invisibilizados. E quando a gente fala de novela mexicana, às vezes a gente não faz essa associação. A gente fala, novela mexicana, é um drama. Será que a novela mexicana é só um drama? Eu deixo essa reflexão para vocês, tá? Pode passar para mim, por favor, os slides. Mais um. Bom, a telenovela ela cria e reforça estereótipos de pessoas. Eu trouxe aqui duas figuras. A do Brasil, eu não sei quem acompanhou a novela Segundo Sol, que passou aqui no Brasil, do João Emanuel Carneiro, que deu uma problemática muito grande, porque
ela foi gravada na Bahia, né, que tem a sua população, vamos colocar aí, 50% da sua população ela é negra, e dentro do núcleo da novela, do núcleo principal, não tinha os próprios representantes da Bahia. As pessoas que moravam na Bahia não eram representadas nessa novela. Então, eu trouxe essa foto por conta disso. O Brasil, muitas das vezes, ele é visto por... Desculpa. Ele é enxergado dessa forma, como um povo só, como uma coisa homogênea. E não. Nós somos diversos, nós temos diversidades. A Bahia é uma Bahia diversa, ela não se resume só a esses personagens ou só a essas pessoas. Da mesma forma, o México. Se você pega uma novela mexicana, você vai sempre ver os mesmos atores. Sempre são os mesmos atores. Eles têm características de México, do povo mexicano? Não. Eles sempre têm aquela característica, todo mundo parece igual, não tem aquela diferenciação. Então, assim, esses estereótipos também a telenovela ela acaba reforçando sobre as pessoas que moram em um determinado lugar. Por exemplo, o que eu vou falar com vocês talvez possa chocar vocês, não sei, mas para mim, desde que eu acompanho a telenovela, como eu só via um representante negro apenas, para mim no México não existia negros. Para mim o México era composto só de brancos. E eu nem sonhava que no México também tinha uma população indígena. Por quê? Porque eu associei a tudo aquilo que foi me apresentado. Então, na minha cabeça, no México não existia esses povos, não existia essa distinção. Passa o slide para mim, por favor. E o porquê dessa construção? Dentro da minha pesquisa, eu citei alguns autores, dentre eles o Martim Barbeiro, que ele vai tratar do processo da globalização. Ele fala que a globalização, ao mesmo tempo que ela encurtou as distâncias, ela trouxe uma certa hegemonia, ela trouxe uma certa homogeneidade, ela trouxe características de pessoas iguais, sem essa diversidade que eu já estou falando ao longo da minha palestra. E dentro do que o Martim Barbeiro fala, ele explica que até a telenovela Roque Santeiro, essa eu não cheguei a assistir, existia, sim, uma separação de cultura, existia povos que eram representados, e após essa novela, com a chegada da globalização, não, padronizou tudo. É tudo muito igual, entendeu? É tudo seguindo ali aquele caminho, os mesmos personagens, mesmas características, os mesmos lugares, um acima, o outro abaixo. Então, Martim Barbeiro, ele fala sobre isso, ele fala sobre o fenômeno das telenovelas latino-americanas, incluindo a mexicana. O Stuart Hall, ele já vai abordar o processo de identidade, né? Ele vai dizer que o homem pós-moderno ele foi perdendo a sua identidade de quem ele é. Conforme ele foi recebendo muitas informações, conforme ele foi absorvendo muitas coisas, ele acabou sem saber o que ele onde ele está localizado, ele faz parte de qual contexto, a que grupo ele pertence, né? E eu acredito que isso acontece muito com a gente aqui do Brasil, né? Muitas das vezes a gente fica perdido sobre a nossa identidade. Quem nós somos? Nós somos um país que foi colonizado, mas onde estão as nossas raízes? Sabe? Uma comida típica brasileira que é do Brasil, sabe? Essas coisas assim. O Stuart Hall ele vai tratando, não necessariamente do Brasil, mas ele vai tratando desse processo da identidade. Ele vai dizer que a Stuart Hall ele aborda o processo da identidade cultural na pós-modernidade e, a partir disso, a gente faz reflexões sobre como as representações presentes nas novelas produzem sentidos, construindo identidades e a partir do que é apresentado.
A professora Lélia Silveira, ela é uma professora lá do Cefet, Campo Petrópolis. Ela, na disciplina dela de cultura brasileira, ela trouxe para a gente um pouco dessa herança colonial que ficou para a gente. Às vezes, a gente tende a achar que a herança da colônia ficou só na arquitetura, por exemplo, aqui da cidade imperial, Petrópolis, né, que eu moro em Petrópolis. Petrópolis, cidade imperial, tem uma arquitetura muito bonita, mas não. Essa herança colonial, ela também está presente na forma como a gente trata as pessoas, na forma como a gente enxerga as pessoas. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo no comércio. Então, para algumas pessoas de Petrópolis, quem trabalha no comércio, quem trabalha no caixa, por exemplo, que eu trabalhei no caixa, é a pessoa que não estudou, é a pessoa que não tem estudo, é a pessoa que não sabe. Eles já fazem logo essa associação. E não era raro eu ouvir, não comigo, não só comigo, mas com outros funcionários também, está aí porque não estudou. Ou seja, a pessoa ela já te julga pelo que ela vê, ela não conhece a sua história, ela não conhece o seu contexto de vida. Então, isso também faz parte da herança colonial, porque se eu estou aqui como cliente, eu enxergo você como funcionário aqui embaixo. Então, a Lélia, ela foi trazendo para a gente um pouco dessa herança, colonial. E uma coisa que ela falou que me marcou muito, eu não sei se vai fazer sentido para vocês o que eu vou falar, mas é que, assim, às vezes, nós brasileiros, nós nos enxergamos como inferiores aos outros, sabe? A gente acha que tudo aqui é ruim, não, gente. A gente tem que amar o nosso Brasil, a gente tem que, sabe, enxergar o que há de bom no Brasil. E ela falou isso, e isso foi uma coisa que me marcou bastante. E eu consegui enxergar isso dentro da telenovela mexicana também. Pode passar para mim, por favor? Próximo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o meu objeto de pesquisa, que foi a telenovela mexicana. Como que a novela mexicana ela é conhecida? Ela é conhecida como dramática, como melancólica, como uma novela chata, muitas das vezes para quem não gosta, né? Ela é vista assim, apenas como um drama. Mas será que que ela é apenas um drama? O que ela mostra? O que ela esconde? E qual é a mensagem que ela traz para o telespectador que assiste essa telenovela? E quais são as características dos seus personagens, né? Então, essas perguntas que eu estou fazendo a vocês, eu vou responder ela ao longo da palestra, e eu queria muito que vocês fixassem essas perguntas. Novela mexicana, como que ela é conhecida? O que ela mostra? O que ela esconde? Qual a sua mensagem? E quais são as características dos seus personagens? Pode passar para mim, por favor? Bom, aqui foi o meu objeto de estudo, Maria do Bairro e Maria Isabel. Alguém aqui assistiu Maria do Bairro ou Maria Isabel? Eu levanto a mão, porque todas as vezes que essas novelas passaram, eu assisti todas. Tá? Eu não sei quem daí assistiu, mas, por exemplo, tem uma ali que assistiu. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. E o que ela vai mostrar pra gente? Olha, gente, olha como várias pessoas assistiram essa novela. Eu espero, gente, que tudo que eu estou falando aqui faça sentido para vocês. E vocês, quando assistirem uma novela mexicana, vocês já enxerguem com um outro olhar, que é o olhar hoje que eu tenho enxergado as novelas mexicanas. Por que a minha escolha por Maria do Bairro? Porque ela foi a novela mais reprisada pelo SBT, se eu não me engano, foram 7 vezes, e as 7 vezes eu assisti, todas. E Maria Isabel, que ela, por incrível que pareça, o SBT, ele tem
aproximadamente um acervo de novelas, aproximadamente 200 novelas que o SBT tem. Dentre essas 200 novelas, apenas uma novela trouxe o indígena como protagonista, trouxe a temática indígena, que é essa personagem Maria Isabel, que se vocês olharem para ela não tem nada, ela não tem característica indígena. O que eles fizeram? Colocaram penas na cabeça dela, um chapéu, penas, uma roupa assim que não tem nada a ver e uma trança para representar o indígena, para representar um povo que fez parte da construção do país. Entendeu? E é isso, Ingrid. Mais para frente, eu vou falar sobre como o indígena é representado nessas telenovelas. Então, aqui a gente já consegue ver uma perca da identidade dessa personagem. Aí aqui, o que eles fizeram em Maria do Bairro? Maria do Bairro, ela trata sobre as hierarquias sociais. Ela é uma menina órfã, de 15 anos, que chega na casa de um benfeitor, que é sempre o milionário, porque o México ele é 880. É o milionário e o pobre, o pobre do pobre do pobre. Não tem o meio termo ali, não. Ou é o milionário, ou é o pobre pobre. Então, ela chega na casa do milionário e, por ela ter 15 anos, ela não é bem recebida. Ela é chamada de marginal, ela é xingada, ela é insultada. E o que eles fazem para tentar amenizar, para deixar a personagem um pouquinho mais engraçadinha? Eles colocam ela com essa roupa, né? Um cabelo muito bem arrumado. Gente, quem mora, né? Quem mora em um lixão, eu não conheço as pessoas que moram em um lixão, mas eu acredito que não seja assim. Sabe, a pessoa que mora no lixão é realmente uma pessoa que precisa, sabe, que carece da nossa atenção. Aí o que eles fazem? Para ela representar uma pessoa pobre que mora em um lixão, eles pintam o rosto dela aqui de preto para falar que ela está sujinha. Toda a cena, a maioria das cenas, ela está sempre com esse rostinho aqui, um cabelo muito bem feito e coloca uma coroa nela para fazer a associação de Cinderela, entendeu? Para fazer a associação sobre a Cinderela. E essa personagem, a Ingrid já até comentou ali, as duas personagens, o que elas fazem? Elas se apaixonam pelo homem milionário que vai tirar elas da pobreza. Elas, por si só, de acordo com o que a telenovela mostra, elas não podem trabalhar para se sustentar, elas não conseguem ter um emprego para se sustentar, elas acham que elas só vão... A novela passa para a gente. E a fala delas é essa: eu só vou sair dessa situação quando eu me casar com um homem rico. Com um homem rico, não, com um milionário. Porque rico não tem. É milionário ou é pobre. Ali é 880. E a Maria Isabel, que é a indígena da novela, as duas não sabem ler, não sabem escrever. Então, assim, eles trazem essas personagens assim bem pobrezinhas mesmo. E no contexto da novela mexicana, é raro você ver um homem pobre. É sempre a mulher que é pobre, que precisa ser resgatada, que precisa ser recuperada, que precisa se inserir dentro da sociedade. E ao longo da novela, a Maria Isabel, ela vai perdendo as características dela. Ao contrário da Maria do Bairro, que tem orgulho de ter saído do lixão, que não renega a sua origem, a Maria Isabel ela tem vergonha da origem dela. Ela se acha burra, ela fala que o indígena é burro, é um povo burro que não sabe de nada. E outra coisa que me chamou a atenção, não sei se os noveleiros aqui também concordam, foi que a Maria Isabel, ela não tem um nome indígena na novela. É Maria Isabel.
Não tem. Dentro da comunidade indígena que eles tentam representar ali, ela não tem o nome da tribo, não se fala o nome da tribo de onde ela veio, de onde ela surgiu, não fala. Então, para ela, assim, é uma vergonha ela ser indígena, né? E dentro da novela, eles colocam assim, da Maria Isabel em específico, que ela tem uma fala dela, que ela fala assim, eu vou para a capital, para a cidade grande, porque lá eu vou conseguir trabalhar como empregada numa casa de milionários, sabe? Então eles mostram que assim, ela não tem perspectiva de ter outra profissão, entendeu? Que ela porque assim como o pai dela foi empregado doméstico, foi empregado, né, na casa grande, que na telenovela é tratado como casa grande, ela também quer seguir esse mesmo caminho. Só que ela quer se apaixona por um milionário, aí ela começa a enxergar que é ele que vai tirar ela dessa vida, assim como a Maria do Bairro também. E nessa telenovela Maria Isabel, tem outro agravante, que tem uma funcionária da Casa Grande, que eu vou mostrar a foto para vocês da Casa Grande mais para frente, que ela é indígena e ela age como se o povo dela fosse selvagem. Para ela não é indígena, ela não tem origem indígena. Então, ela, quando vê Maria Isabel dentro da casa, ela fala, sai daqui, sua indígena imunda, sendo que ela também é indígena, sabe? E em uma das primeiras cenas também, eu não coloquei o vídeo aqui, porque eu fiquei com medo de travar, mas depois, se vocês quiserem, eu mando o link, coloco o link lá no YouTube. Ela está conversando, ela é pequena, ela é uma criança, aí ela está conversando com o filho do dono, do patrão da Casa Grande, Maria Isabel, e elas estão brincando com a boneca, que é essa boneca que está aí. Elas estão brincando com a boneca. Aí a filha do patrão fala assim, vamos brincar de boneca? Aí a Maria Isabel fala, vamos brincar sim, ela vai ser nossa filha. Aí ela fala, não, ela não pode ser nossa filha, Maria Isabel. Aí, por que ela não pode ser nossa filha? Porque você vai ser a babá dela. Então, assim, já colocou ela no lugar que ela acha que ela tem que ter, entendeu? E quando o pai dela entra no quarto, essa cena é até um pouco forte, né? O pai dela entra no quarto, vê a Maria Isabel brincando com a filha dele, ele dá um tapa no rosto dela, só porque ela é indígena, só por isso. E ele expulsa ela da casa, puxa ela pelo braço e fala que ele não quer nenhuma selvagem brincando com a filha dela, com a filha dele. Então, assim, isso são heranças que foram deixadas também no México. Porque para um produtor de uma telenovela fazer essa representação é porque tem uma coisa enraizada lá dentro, entendeu? Que ele ainda não se libertou disso. Então, assim, quando a gente assiste uma telenovela, a gente precisa ficar muito atento ao que ela está querendo passar para a gente. Pode passar, por favor, o slide. Bom, aqui são os espaços que são representados dentro da telenovela. Aqui, à minha esquerda, Maria do Bairro. Vocês podem perceber que aqui não tem separação de nada. Você não sabe o que é lixo, você não sabe o que é casa, você não sabe onde começa o ferro velho. É tudo junto, misturado. Não tem aquela separação. Não tem segurança de nada. Aqui é tudo misturado. Você não sabe o que é aqui. E na Maria Isabel, vocês podem perceber também que a casa ela é bem precária, bem precária, a casa. E o acesso a essa casa é muito difícil. É só pelo barco, ou seja, eles moram dentro do mato. A novela faz questão de reforçar a moradia deles no meio do mato. Então, eu trouxe para o meu trabalho, eu trouxe essa representação do espaço também. O lugar do pobre é um lugar
de muita confusão, de muita sujeira, que você não sabe separar o que é o que, em contraste com o lugar do rico. Pode passar para mim, por favor. Olha a diferença da casa. Aqui em Maria do Bairro, o que vocês percebem? Janelas altas, um portão, um brasão aqui, ó, perto dessa lâmpada aqui, desse negócio aqui, perto do portão, tem um brasão. Por quê? Já identifica quem é essa família na sociedade. Aí você já consegue ver a separação da rua, da casa. Aí tem um portão grande que a gente pode simbolizar como se tudo que tivesse dentro daquela casa fosse precioso, entendeu? Então, assim, aqui já tem uma identidade formada nessa foto. E da Maria Isabel, da mesma forma. Janelas altas, aí janela com grade, para quê? Para os indígenas não chegarem na casa. Aí vocês podem ver que a casa é clara. As duas casas são muito claras, sabe? Porque dá a impressão de limpeza, dá uma sensação de suavidade no ambiente. E a gente consegue separar muito bem onde está a casa, onde está o lixo, onde está a rua. O contrário do que as protagonistas vivem, que a gente não consegue identificar o que é o que. É uma bagunça só, tudo misturado. Pode passar, por favor. Aí, eu trouxe para vocês, e dentro do meu trabalho também, eu falei sobre essa hegemonia ocidental, né? Por quê? As duas telenovelas, elas vão trazer o mesmo padrão: brancos, cabelos longos. O indígena e o negro, eles são representados sempre assim, no cortiço, nessa primeira foto aqui de Maria do Bairro, tá? Da minha esquerda, gente, é Maria do Bairro. As duas, né, no caso, são Maria do Bairro. Na minha esquerda, a gente tem o Vera Cruz, que esse era um dos únicos personagens negros que eu via em todas as telenovelas mexicanas. E o que ele era nas telenovelas mexicanas? Sempre o pobre. Sempre. E esse ator, ele era, né, porque ele já é falecido, roteirista, diretor, ele era ator, dançarino, ele tinha N funções. E ele se representava dentro da novela assim. O papel que ele fazia na novela era esse, todo o papel. Como pobre, como necessitado. Nessa novela, em A Usurpadora, né, no caso, saindo um pouco do meu objeto de estudo, ele mora em uma choupana, uma casa assim, bem, bem, bem humilde. Aqui em Maria do Bairro, ele mora em um cortiço. E o nome dele também é interessante, é Vera Cruz. E por que Vera Cruz? Porque era uma ilha, era um porto lá no México, onde chegavam os navios negreiros. Então, assim, olha a associação que o próprio povo mexicano faz de quem mora do seu país, sabe? Aí aqui, do outro lado, à minha direita, a gente tem a Maria do Bairro. Aí, se vocês forem olhar para essa atriz, né, na novela ela é Guadalupe, vocês podem ver que ela tem uma certa característica mexicana, de povo mexicano, né? Mas aonde que ela está? Onde que ela está sendo representada? Ela está sendo representada como a empregada da casa, como aquela que já tem o seu lugar que é longe dos patrões, sabe? Então, o México, ele traz o seu povo, as pessoas, gente, o povo nativo que ajudou a construir, eles trazem ele com essa visão de inferior, com essa visão inferiorizada. E quem vai ter o destaque? Vai ser a Maria do Bairro, que tem a pele bem mais clara, que parece mais uma americana do que uma mexicana. Eu gosto muito da Thalia, tá, gente? Estou falando mal dela, não, estou falando só da novela, eu gosto muito dessa atriz. Então, assim, para quem produz a novela mexicana, o povo mexicano ele já tem o seu lugar ali, que é aquele ali, de subalterno. É raro, raríssimo. Pelo menos eu nunca vi na telenovela mexicana um representante mexicano, uma pessoa um mexicano mesmo,
fazendo o papel de um milionário. Nunca vi. Desses anos todos que eu acompanho novela mexicana, eu nunca vi. E no cinema, geralmente, o indígena ele é representado como brigão, como selvagem. Se você pegar alguns filmes mexicanos, é essa leitura que eles fazem do povo indígena. Pode passar, por favor? Aí esse aqui é a Maria Isabel. Esse é o rapaz, né? O milionário, que ela se apaixona. E essa foto que eu trouxe em específico foi do casamento dela. O pai dela, ele foi vestido, caracterizado como a tribo, né? Segundo a novela, como a tribo a qual ele faz parte. Ela não. Ela, para ela ser aceita dentro da sociedade do marido dela, ela se despiu das suas origens. Então, você não enxerga aqui nela nenhuma característica de indígena, nada, nada, nada. Você olha para ela assim e você fala, ela é, vamos colocar assim, ela é americana, ela é de outro país, mas indígena ela não é, porque nem sei lá, um cordão, nem uma peça, sabe, para representar a tribo dela, ela usou no casamento dela. O local também, né? Ela se casou em uma igreja católica lá do México, que é a igreja mais famosa que tem lá, que agora eu não me recordo o nome, mas toda a telenovela, os casamentos são feitos ali nessa igreja, né? E o pai dela foi representando o povo dele e ela não. Aí, se você olhar aqui, você vai ver esse ator. Esse ator, ele tem características indígenas, né? Eu acredito que ele seja realmente indígena. E onde ele está nessa novela? Como subalterno. Então, assim, o México, ele tende a enxergar o seu próprio povo como inferior, coloca o indígena como, sabe, à margem, sabe? Coloca ele, assim, à margem, em destaque nenhum. Sempre, na telenovela mexicana, vocês vão ver o pobre sempre implorando ajuda para o milionário. O milionário manda até na delegacia, gente. É uma coisa, assim, impressionante. Por exemplo, lá na Maria do Bairro, que é a família de la Vega. Não, já que se é para o senhor de la Vega, a gente vai resolver agora. Entendeu? Então, assim, por eles serem milionários, eles passam por cima até das autoridades. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento a partir de hoje, quando a gente for assistir uma telenovela mexicana. Pode passar para mim, por favor? Pode passar. Travou? Aí a construção, né, das personagens. A Maria do Bairro chegou com essa malinha toda suja lá na casa e, com o passar do tempo na novela, ela foi se tornando, segundo eles, uma dama da sociedade, né? E a novela mexicana, ela sempre vai trazer uma sensualização da mulher, sempre. Maria Isabel sempre tem uma parte do corpo à mostra, sempre uma roupa mais justa, mais colada. A novela mexicana, ela sempre vai retratar a mulher dessa forma, tá? Aí vocês podem ver aqui como que ela já mudou, como que a Maria do Bairro já mudou, deixou de ser aquela menininha e se tornou uma dama da sociedade. E uma coisa que a Maria do Bairro também, né, que hoje chocaria, é que ela tinha 15 anos na novela, né? E ela se casou com esse cara aos 15 anos de idade, sabe? E tem uma cena em Maria do Bairro que... Ai, gente, desculpa. Que o pai dele entra no quarto dela, né? Conversa com ela, se despede dela. Ele é o benfeitor da novela, ele é o senhor da novela. Ele entra no quarto dela, trata ela como filha, se despede dela e sai. Ele sai e vai dormir. Esse é o Luiz Fernando, ele tá bêbado, ele entra no quarto dela
e tenta beijar ela à força, tenta beijar ela à força, tenta ter relações com ela à força, e ela começa a gritar. Nisso que ela grita, o pessoal da casa acorda. Nisso que as pessoas da casa acordam, o que ela faz? Ao invés de ela falar, não, ele veio aqui, ele tentou me beijar à força, a bateria do meu notebook está acabando, isso e tal, o que ela faz? Ela pega, esconde ele atrás da porta da casa dela e fala que não aconteceu nada, que ela estava apenas brincando com um animalzinho. Ou seja, eles fazem uma certa romantização de um possível estupro, que, a princípio, nós, como telespectadores de telenovela, a gente não consegue enxergar isso. Eles tentam passar assim, ela ama tanto ele, ela o ama tanto, que ela protege ele de levar uma bronca do pai, de ser deserdado pelo pai, sabe? Então, assim, essa cena em específico também foi uma cena que me chamou bastante atenção em Maria do Bairro. Pode passar para mim, por favor. Aqui já é a Maria Isabel. Vocês podem perceber que ela começa a novela com uma representação caricata de indígena, aí depois ela passa como empregada, aí só tem uma representação do povo indígena, que é as tranças, aí no final da novela, você olha para ela, você fala, ela não é indígena. Por quê? Ao longo da novela, ela vai perdendo as suas raízes, ela vai perdendo a sua identidade ao longo da novela. Então, assim, eles tentam passar que é mais bonito ela ser como todo mundo é, assim, entendeu? Porque e na novela ela é acusada de ladra, de golpista, de selvagem, um monte de coisas. E ela abre mão da sua origem indígena para viver o sonho de se casar com um milionário, o sonho de fazer parte desse núcleo, de fazer parte dessa família. Então, por essas fotos aqui, vocês podem ver a construção que a telenovela faz das suas protagonistas. Ela começa indígena e ela termina sem a sua identidade indígena. Ela termina assim como uma pessoa que não tem nenhuma história, que não pertence a um povo, que não pertence a um lugar. É assim que a Maria Isabel termina a telenovela. Pode vir, mudar, por favor, o slide. E assim, gente, quando a gente fala sobre a raça, na Maria Isabel, assim, tem os pobres, né? Mas eles oprimem mesmo o indígena. É o indígena que eles oprimem, porque tem o capataz, né? Porque toda novela mexicana tem o capataz, tem o encarregado, tem a governanta ou o mordomo, enfim. Só que nessa novela tinham todos esses personagens pobres, porém os que eram oprimidos, os que eram esculachados eram só os indígenas, eram só os selvagens, que segundo a novela trata eles como os selvagens, né? Aí as conclusões e as reflexões que a gente pode trazer desse trabalho. Nenhuma imagem ela é neutra. Nenhuma imagem ela é neutra, seja na telenovela, principalmente na telenovela, nos jornais, nas revistas. A imagem ela tende a te influenciar a alguma coisa. Eles vão querer sempre te passar uma imagem. Então, quando você vê uma cena em uma novela mexicana, não é neutro aquilo ali que eles estão te passando. Ali está escondido alguma coisa. E o que eles acabam escondendo ali na novela mexicana? A origem do povo mexicano. Eles escondem essa origem de qualquer forma. E quando eles representam,
eles representam assim de forma assim bem desrespeitosa. E conforme eu fui fazendo esse trabalho, o que me chamou a atenção também é porque lá no México, 52% da população são mestiços e 19% são os indígenas. Só 6% são brancos. Mas a representatividade desses que têm maior porcentagem é mínima. É mínima. Você não vê um mestiço nas novelas mexicanas. Quando vê, ele está como subalterno. Ele não é, sabe, eles não conseguem colocar eles num nível acima. Bom, e a imagem do país acaba sendo associada à representação que se faz dele. Então, assim, com tudo isso que eu trouxe para vocês, a imagem que eles mostram na televisão, na telenovela mexicana, acaba sendo a associação que a gente faz do que é o México, do que é a representação do povo mexicano, entendeu? Que parece que é um povo igual, não parece que tem essa história toda, não, é tudo ali, ó, tudo igual, todos são parecidos, todas as novelas são parecidas. Bom, e outra reflexão que a gente pode chegar também é que os países que foram colonizados, eles são alvo de um olhar inferior em relação ao outro, considerado um país de primeiro mundo. Gente, desculpa. E o que choca é que os próprios produtores trazem esse olhar inferiorizado dentro das telenovelas. Eles continuam afirmando o lugar de cada um dentro dessas construções, né? Por exemplo, assim, não sei se todos acompanharam a novela Páginas da Vida, que passou aqui no Brasil, que a Thais Araújo, ela foi protagonista, ela foi a primeira Helena negra do Manuel Carlos. E assim, nós estávamos tão acostumados a ver Helena, Regina Duarte, Vera Fischer, e quando trouxe a Thais Araújo, trouxe um certo estranhamento. Ela não foi muito aceita como a Helena do Manuel Carlos. E ela deu uma reportagem uma vez dizendo que ela mesma se sentiu assim, não se sentiu bem em fazer esse papel de Helena. Eu acredito ali que até ela mesma ficou com um pouco com um olharzinho meio que inferior a ela mesma, porque o Manuel Carlos trazia, né, aquelas Helenas fortes, forte, aquela Helena que luta pelo que quer, aquela Helena que sabe o que quer. Quando foi a vez da Thais Araújo, a gente via ela assim, à mercê da Lília Cabral, assim. O que a Lília Cabral falava, ela se ensinou, se ensinou. Você não via aquela força da Helena do Manuel Carlos, né? Em contrapartida, com a novela Cheia de Charme, que também trouxe a Thais Araújo como uma das protagonistas da Empreguete, só que a Thais Araújo, dentre todas essas, era a única que não tinha uma profissão, era a única que falava errado, era a única que andava toda sensual, assim, e acabou fazendo sucesso essa novela. Vocês estão entendendo como que as representações elas estão associadas a um país, sabe? Então, assim, quando a gente olhar uma violência doméstica, eu não me recordo que ela tenha sofrido, não. O marido dela era meio malandrão e tal, mas agredi-la, eu acredito que ele não chegou a agredir. Mas, assim, talvez para os telespectadores tenha ficado mais confortável enxergar ela ali dentro desse cenário de Empreguete do que ela como uma Helena do Manuel Carlos, né? E a telenovela, ela influencia porque ela acaba trazendo algumas pessoas que são invisibilizadas a evidência. Por exemplo, quando essa novela Empreguete bombou, as empregadas domésticas assim tiveram uma reviravolta na vida delas. Então, assim, a telenovela ela influencia no nosso contexto
social, ela influencia até em nome, gente, de criança. Quantas Marias não tem por conta de Maria do Bairro, gente? Quantas Soraias não tem por causa de Maria do Bairro? Quantas Paola Bracho não tem? Quantas Paulinas não tem por conta da usurpadora? Né? Então, esse foi um pouquinho, gente, um resumo bem do resumo do meu trabalho mesmo. Eu quis ser mais sucinta para não acabar ultrapassando o tempo e para dar tempo da gente bater um bate-papo. Pode passar o próximo slide, por favor. Essa é a Paola Bracho falando para vocês. Obrigada a todos. Beijos, queridinhos. Até a próxima reprise. É isso. Maravilhosa, Rosana. Adorei essa apresentação. Fiquei me perguntando aqui se você é nervosa é assim, imagina calma. Que foi excelente. Obrigada. Me fez refletir sobre várias coisas também, como que a gente... porque assim, a novela educa a gente, né? A gente cresce vendo novela, daí a gente vive em países, né? Brasil, acho que México, a mesma coisa, que a gente tem dificuldade de entender onde está o racismo. Todo mundo sabe que existe racismo, mas quem é racista, onde está o racismo? E com o seu trabalho, ele deixa isso também muito explícito, né? De como que por trás das imagens, né, pela forma como os personagens são representados, quem é quem, quando é protagonista é branca, né? Agora você veja só, a moça era indígena, mas pegaram uma atriz branca para fazer, por quê? Porque era protagonista. Isso, Agora, desculpa, pode falar. Não, isso aí, não... pensando nas outras empregadas que costumam aparecer, né? Aquelas que não tem, que a história não vai girar em torno delas, né? Mas são empregadas ou são indígenas, aí eles botam mesmo a indígena com as feições indígenas. Mas se é para ser protagonista, né? A gente vai botar uma indígena que vai ser branca, né? Porque sempre os brancos nesse lugar, né? Nesse papel. E assim, não é porque no México não existe as pessoas que são mestiças. Existem, gente. Sim. Só que eles não colocam em evidência. Ah, professora, beijo, vai lá, cuidado no guia. Só que eles não colocam em evidência, entendeu? Não é porque não existe. Tem. Mas é igual, por exemplo, a novela Segundo o Sol também. Na época, o João Emanuel Carneiro, ele fez uma nota falando que ele não chamou mais atores negros ou atores baianos para fazer a novela, porque não tinha gente disponível. Aí surgiu até aquela hashtag, eu poderia estar na novela Segundo o Sol. Vários atores negros que fizeram essa hashtag dizendo assim, não foi por falta de opção, foi porque realmente ele não quis colocar. Ele quis trazer uma Bahia mais assim, homogênea, né? Ele não quis trazer a diversidade da Bahia. Então, assim, essas coisas assim, que a gente precisa observar nas novelas. A Ingrid queria fazer uma pergunta. Eu não sei, Paula, se você já terminou de falar. Agora está aberto para perguntas. Está aberto para perguntas, sim. Ingrid, pode abrir o microfoninho. Oi, Rosana, boa noite. Oi, boa noite. Adorei a sua palestra. Ai, obrigada. Cresci toda forjada aí nas novelas mexicanas, na infância, assisti muito, muito mesmo. E aí eu pensei numa coisa, há uns anos atrás, eu viajei e estive na Bolívia, e eu vi lá 2 novelas brasileiras passando na TV. Estava passando a Avenida Brasil, foi até super curioso, assim, ver dublado, né, em espanhol, foi muito engraçado. Foi uma cena, por acaso, foi uma cena bem icônica da Carminha, falando, assim, brava. E também, na época, estava dando... A outra que a gente viu foi alguma da 10 Mandamentos, da Record, era uma da Record. E aí eu não sei se, dentre as suas leituras ou a sua análise, você tem alguma referência sobre a recepção das novelas brasileiras aqui na América Latina, né? Qual o impacto disso? Porque eu fiquei pensando assim, para ter 2 novelas sendo projetadas, uma eu até estava mudando de canal, estava dando.
A outra, a dos... oh, meu Deus, da Record, quando eu vi, eu nem vi assim na TV, eu vi, sabe, um lugar assim que vendia televisão e estava dando, sabe, propaganda de TV, assim, que fica ligado em algum canal, e estava ligado passando essa TV, a novela. Eu até pensei assim, me passou a sensação de ser assistida, né? Talvez eu esteja falando uma bobagem, mas me pareceu ter público e tal. E é muito distante, né, da população boliviana, né? Você anda, né, isso acontecendo em La Paz, nas ruas de La Paz, 90% da população, você olha, tem feições indígenas, né? E lá a gente via muito isso também. Eu lembro que a gente viu uns outdoors assim de propaganda de universidade, tipo de universidade privada, assim, sabe? Aqueles outdoors fazendo propaganda de inscrição. E os jovens retratados nos outdoors, eu não via aquelas pessoas nas ruas, né? Elas eram esse padrão, a mocinha da novela mexicana, né? Foi bem contrastante isso. Aí não sei se você tem assim alguma referência sobre esse impacto, dessa recepção das novelas brasileiras por lá. Deve criar um imaginário, porque conversando com algumas pessoas, as pessoas tinham uma imagem assim de tipo, vocês moram no paraíso, falaram isso pra gente. O que você veio fazer aqui? Um cara do hotel falou isso. O que vocês vieram fazer aqui, tipo, nesse lugar horrível? Vocês moram num paraíso. Eu falei, pô, como assim, amigo? Não. Enfim. Assim, o Brasil, assim como o México, a Televisa, né, e a Globo, eles são um dos maiores exportadores de novelas do mundo. A novela brasileira, ela é bem aceita, né? Ela tem uma boa recepção. Porém, como aqui no Brasil a novela tende a mostrar só o Rio de Janeiro, praias bonitas, aqueles lugares belíssimos, essa é a imagem que as pessoas têm do Brasil, que o Brasil é só isso, praia, futebol e curtição, entendeu? Então, assim, foi o que eu trouxe no comecinho. Traz essa representação do Brasil, que não necessariamente é o Brasil, faz parte do Brasil, mas o Brasil não é só isso. Então, eu acredito que essa mesma visão que eu tive com a novela mexicana é o que as outras pessoas têm das novelas brasileiras, é o que as pessoas têm sobre o que é o Brasil. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, tá, Ingrid? Tá, o teu microfone estava mudo. Não, estava só concordando que sim, com certeza. Né? Eu acho que você respondeu a minha pergunta. Então tá bom. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta, né? Que eu comentei, mas não fiz uma pergunta. Eu queria saber se você continua acompanhando novelas mexicanas. Acho que você acompanha, né? Até hoje, né? Quando dá. Sim. E eu queria saber se você observa alguma mudança desde essas novelas, né? No Maria do Bairro, acho que é mais anos 90, se não me engano. 95, 97. Se você observa dessa época, né, do seu repertório que você trouxe aqui para a gente, para as novelas de agora, se você observa alguma mudança nesse quadro geral que você nos apresentou. Não, nenhuma mudança. Inclusive, quando eu estava escrevendo meu TCC, a novela que estava em alta era aquela Betty a Feia em Nova York. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Aí trouxe a menina com cabelo cacheado e tal, mas a mesma coisa, não tinha... Em Nova York existem pessoas negras, mas não tinha no contexto da novela. Nenhum. O indígena, como pobre, se eu não me engano, a mãe dela, eu não lembro, porque essa novela eu não acompanhei toda, assim, mas a mãe dela, eu acredito que ela tinha mais uma característica mexicana, assim, era a pobre da história, era a empregada, a que não tinha estudo. E, assim, ela foi gravada em Nova York, sabe? A novela foi gravada em Nova York e trouxe a mesma sequência de sempre. É um padrão. A novela mexicana, ela traz esse padrão. Ela não muda. Hoje, eu não consigo assistir mais como eu assistia antes, né? Devido a trabalho, né? Entre outras coisas. Assim, eu não tenho mais tanto tempo assim. Mas durante a minha pesquisa, eu acompanhei. Na época, reprisava O Que a Vida Me Roubou, mesma coisa. Mesma
o mexicano, a pessoa, né, o mexicano mesmo, era o capataz da fazenda, era o pobre da fazenda. O ator principal era um cubano, que é se eu não me engano, o Sebastián Rulli, não sei se é Rulli que se fala, tá? Se eu não me engano, ele é cubano, e a protagonista é Angelique Boyer, que é uma francesa, de olhos azuis, muito bonita, por sinal, mas ela era a protagonista. E assim, quem tinha as características mexicanas era a empregada da casa, entendeu? Então, assim, a novela mexicana, ela traz esse padrão, ela não mudou ainda e, assim, não sei se vai mudar, né? Aqui eu acho que eu tenho a impressão, né? Eu acho que não mudou muita coisa também, mas eu acho que isso pelo menos gera muita falação, muito incômodo entre as pessoas, sobretudo com o fenômeno da internet e tudo mais. O pessoal costuma ser mais crítico nesse sentido, né? Eu acho que o México ainda está um pouco mais atrasado nesse sentido, né? De olhar para as novelas assim com uma visão mais crítica. Você mostrou a imagem do pai da Maria Isabel levando ela para o altar, e eu fiquei com a impressão, até comentei, fiz um comentário ali, de que ele estava bem radiante, assim, sabe? Estou entregando a minha filha para uma cultura superior, né? Só que eu não vi essa novela, e eu queria que você queria que você me dissesse se essa impressão foi correta ou eu me enganei. Sim. Na época que passou essa novela, ele entregou orgulhoso, falando que ele ia fazer ela feliz, que era a oportunidade dela sair da vida de miséria que eles tinham ali, sair do povoado. Ele entregou ela feliz. E ela também foi toda, né, foi toda alegre, toda emocionada, toda, assim, toda confiante que ali a vida dela ia mudar para melhor e ela ia ser uma nova pessoa. Ela ia assumir ali uma nova identidade, que foi o que acabou acontecendo com ela nessa telenovela. E uma outra característica, gente, que eu esqueci de falar na palestra, que a telenovela mexicana traz, é que, assim, a maioria das mulheres, elas não trabalham, elas dependem do pai e da mãe, as milionárias, né? Elas ficam na casa dos pais, da mãe, aí, quando encontra com um homem rico para casar, eu vou começar a trabalhar, mas não sabe fazer nada, entendeu? Elas não sabem fazer, eles colocam as protagonistas, muitas das vezes, num papel que não sabe fazer nada, que não sabe se virar, que não sabe cozinhar, entendeu? Que só sabe delegar ordens, mas não sabe pegar e fazer. Esse também é um padrão recorrente nas novelas mexicanas, assim, né? E, Rosana, eu adorei seu comentário sobre essa noção de que a gente fica achando que tudo nos Estados Unidos é melhor, né? Aí isso tem muita. Eu vejo esses programas, vejo não, né? Mas assim, mesmo nos comerciais, dá para perceber, por exemplo, sobre esses programas médicos, né? De médicos estadunidenses e tal, eles salvando a vida de todo mundo, e especialistas, e os melhores, os que descobrem o diagnóstico e tudo mais. Quando acaba, não tem nem SUS nos Estados Unidos, né? As pessoas morrem na rua, largadas e tudo mais. E como que essa impressão, né? Como que a mídia, né, cria na gente essas ideias, essas noções de Estados Unidos maravilhoso, tudo é maravilhoso, aqui tudo é errado, tudo é ruim. Impressionante. É o status, né? É o status que dá. Ai, eu vou comer no McDonald's. Entendeu? É aquela coisa, eu vou pro McDonald's comer, entendeu? Acho que acaba que a pessoa quer fazer parte daquilo ali. Mas é o que eu passei, que eu tentei passar aqui nessa palestra. É o que o outro passa para a gente do que ele é, que não necessariamente é a verdade ali. Entendeu? Os Estados Unidos é um país que é considerado um país de primeiro mundo, ok? Mas ele também tem os seus problemas. Ele também tem algumas coisas que são invisibilizadas, mas quando passa para a gente é como se fosse eu nunca fui, tá, os Estados Unidos, então se eu estiver falando alguma besteira, alguém pode me corrigir,
mas é como se eles passassem a perfeição, assim, sabe? E nós, como enquanto países colonizados, ficamos admirando a perfeição que aquele país é, entendeu? Então é isso, assim. Alguém tem alguma pergunta para a Rosana? A mais? Pode fazer, gente. Pode fazer, aproveita para gastar a Rosana aqui. Ainda tem 20 minutinhos. Isso mesmo. Ah, Mayara, obrigada. Fico feliz que você tenha gostado da palestra. Assim. E esse detalhe da semiótica eu achei sensacional, de você mostrar a casa, né? Eu não tinha parado para me atentar para isso também, né? Eu fico percebendo muito as pessoas, mas esse detalhe dos lugares, né? De a casa dos Milionários. ricos. Lá não tem pobre, é milionário. Milionário, é verdade. Não tem o meio termo. Isso, é isso aí. E aquela casa branquinha e aquele sinônimo de limpeza e tudo mais, e a representação do lugar, né, de moradia dos pobres é assim, sujeira, lixo, e você não sabe onde começa a casa, onde termina o lixo. E muito impressionante isso, muito bem observado, Rosana. E uma coisa que também me incomoda muito assim nas novelas, de modo geral, no Brasil, no México, é essa representação das pessoas pobres como barraqueiras, né? São sempre muito mal educados, muito escandaloso, porco, né? E é impressionante isso, como que as novelas, todas elas, né? Reforçam muito essa ideia de pessoa pobre. Eu fico pensando, gente, sou suburbana, não conheço as pessoas assim, meus vizinhos não são assim, entendeu? E não estou entendendo de onde que estão tirando isso, sabe? Mas, Luzana, você acha que isso também tem a ver com quem faz o roteiro da novela, assim, sabe? Com essa existem alguns autores que são mais sensíveis, você observa isso, agora eu estou pensando mesmo em novela brasileira ou mexicana, mas tem alguns autores que você observa que são mais sensíveis, têm um outro olhar, ou isso depende do autor ou independe, enfim, o que você... Assim, a maioria dos autores de novela mexicana são mulheres. Né? Gente, estou surpresa, eu achava que eram homens. Não, faleceu até uma há pouco tempo, a maioria, sim, é a Carla Estrada. Ai, tem uma que faleceu que agora eu esqueci o nome, mas a que traz mais novelas, assim, é a Carla Estrada. Então, a maioria, não estou dizendo que não tenha autores homens, tem, mas a maioria são mulheres que escrevem as novelas mexicanas. Você falou desse negócio do pobre, do barraqueiro, né? Assim, só mudando um pouquinho, a gente pode perceber também uma certa romantização do lixão da Avenida Brasil, né? Que foi mostrado. Lembra dessa novela Avenida Brasil, que foi um escândalo também de audiência, uma novela muito boa, mas assim, as pessoas comendo dentro de um lixão, assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, sabe? Você vê que não é uma realidade, sabe? Porque, por exemplo, se a gente chegar num lixão, a gente vai sentir aquele cheiro ruim, né? Vai incomodar. Não, a novela passa como assim, tranquilo, entendeu? Morar dentro de um lixão, tranquilo, assim, né? Eu entendo que tem muitas famílias que não têm condições, né? E acabam indo morar no lixão. Só que a novela, ela romantiza muito, sabe? Essas coisas, assim, sabe? Romantiza demais, não traz ali uma verdade, uma seriedade. Poxa, o que é morar no lixão, gente? Gente, deve ser muito ruim, sabe? Deve ser uma coisa muito triste, sabe? Se você morar no meio de lixo, assim, e a novela passa... Ai, que mãe Lucinda mora no lixo, sabe? Aquela coisa, sabe? Como que a novela dá uma engambelada nas coisas, assim? É tenso, gente. Romantiza muito, né? Assim como romantiza a violência. Eu fiquei passada com esse detalhe da Maria do Bairro ter apenas 15 anos e ser quase vítima de estupro e defender, né? Sim, sim. Ela esconde ele atrás da porta do quarto, assim,
para ele não, para o pai dele não. E assim, sempre, sempre, os homens na novela mexicana, eles são problemáticos. Ou é com bebida alcoólica, ou é com uma esposa que abandonou eles, aí eles ficaram com ódio do amor. Sempre traz esse contexto. Sempre tem um problema, sempre tem que ter uma problemática assim. E quando, para você ver que quando a gente cresce, o nosso olhar ele vai mudando. Quando eu assisti a primeira vez, ai, que lindo! Ela defendeu ele do pai dele. Aí depois que você cresce, que você vai vendo, você fala, peraí, gente, tem uma coisa por trás aí, tem que se atentar ao que a novela mostra. O que a vida me roubou, que foi quando eu estava escrevendo meu TCC, foi reprisada. Tem a mesma coisa, tem a mesma cena, assim, mas só que com outros protagonistas, né? E é a mesma coisa. E tem pessoas que ainda que falam assim, ai, que lindo, isso é amor, sabe? Outras pessoas não, já criticam, né? Mas a gente tem que estar atento ao que nem tudo são flores no que a novela mostra, nem tudo é bonitinho, nem tudo é românticozinho, como ela tende a apresentar para a gente, né? Verdade, Rosana. Uma outra questão que eu fico muito aflita, só para terminar, tô te pentelhando pra caramba. Não, pode falar. Eu fico muito aflita, eu fico sempre assim pensando, será que a gente, como educadores, né, assim, ou como pais, será que a gente permite que as crianças fiquem expostas a essa construção de imagens, né, sobre as pessoas, ou será que a gente evita que elas tenham acesso a essas coisas, ou será que o caminho é outro? Talvez veja, mas educando o olhar dessa criança. O que você acha, Rosana? Eu acredito que é vendo, mostrando a realidade e educando o olhar. Né? O que a gente faz quando uma criança se machuca? Por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 4 anos. Quando ela se machuca, não, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Isabelle, você se machucou, não está tudo bem, você está machucada, mas você vai melhorar. Entendeu? Então, assim, é trazer a realidade, explicar, mas falar a verdade, sabe? Não tentar ficar engambelando, ou então, Isabelle, não chora. Poxa, a criança caiu, ela não vai chorar? Vai chorar, gente. Deixa ela chorar e explica. Olha, agora não está tudo bem. Você se machucou, mas vai ficar tudo bem. Você entendeu o que eu quis dizer? Assim, tentei usar o exemplo da minha sobrinha para... Não sei se eu fugi muito do que você me perguntou. Mas é isso, é ver e explicar. Olha, isso é assim, isso está sendo apresentado assim a você, mas a realidade é isso, 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 isso e isso. Entendeu? Eu acredito que esse seja o caminho. Assim. Eu não sou mãe, tá, gente? Mas eu tenho uma sobrinha, então é o que eu faria. Perfeito, Rosana. Rosana, eu vou encerrar. Queria muito te agradecer. Foi uma palestra assim, maravilhosa. Tenho certeza de que a gente aprendeu muito e a gente vai voltar agora o nosso olhar para as novelas, né, uma visão muito mais crítica, né, sobre as pessoas, sobre os lugares, e assistir a novela numa outra posição, assim, sabe? E eu agradeço muito a você por isso, né, por ter nos aberto, assim, sabe, um pouco a cabeça e esse olhar também para a telenovela e para os produtos da mídia, né, de modo geral. Né? Porque... E, gente, lembrem-se, a telenovela mexicana, ela não é só um drama. Existe todo um contexto histórico por trás da telenovela mexicana. Então, vamos com esse olhar. Hoje eu também estou com esse olhar mais crítico da novela, né? E eu agradeço a vocês o convite, agradeço a vocês que ficaram aqui até o final, gente. Eu achei que eu não fosse falar tanto, como eu falei. Muito obrigada aos que elogiaram a palestra. Foi feita com muito amor e eu espero muito que vocês tenham aberto mais a mente de vocês sobre a telenovela mexicana. Não é só um drama, gente.
Não é. Muito bom, Rosana. E o que você falou também vai fazer a gente olhar para as novelas brasileiras, para outros produtos também, assim, de uma forma muito mais crítica. Nossa, valeu muito a pena, Rosana. Foi maravilhosa. Ai, obrigada, gente. E salta aqui, ó. Parabéns! Adorei! Obrigada. Fico muito feliz. Paulinha, vamos fazer um print da. Eu já ia esquecendo, sempre esqueço. Então vamos lá, vamos abrir as câmeras para fazer um print. Ai, gente, obrigada pelo carinho, obrigada mesmo. Peraí, deixa eu ajeitar o cabelinho aqui. Deixa eu ver se é com óculos ou sem. Ah, o óculos me deixa mais séria. O óculos me deixa mais com aquela cara assim, pô, essa mulher é uma mulher séria. Vai de óculos. Quem vai tirar, gente? Eu não sei tirar print. Eu vou tirar um minutinho só, tá? Tá. Que a gente tira. Ó, vamos lá. Em 1, 2, 3. Foi. Então tá. Muito obrigada, pessoal. A Semana Acadêmica continua, tem mais 2 palestras aí mais tarde, né? Começando agora às 8 horas, não é isso? E isso. Fiquem com a gente, apresentadora de programa. Fiquem conosco. Beijo, gente. Obrigada, tá? Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, João. Obrigada. Tchau, Paulinha. Tchau.